Bem-vindos à escola Ikizaki, onde o currículo é dor e o exame final é sobrevivência. Boom! A emboscada é armada, e a turma inteira sabe exatamente o que vem a seguir. Slum, isso não é um treino amigável. É o maior predador da escola brincando com a sua comida. Essa é a cara de um garoto que atingiu seu limite, mas o pesadelo está longe de acabar. Ah, você pensou que isso era só crueldade aleatória? Não, eles têm regras para este jogo doentio. E claro, sempre tem um capanga feliz em participar, selando seu destino com uma contagem de 3. Este é o nosso protagonista, Mizushima Naoki, e seu título oficial é Saco de Pancadas da Escola. Mas a parte física é apenas o ato de abertura. A verdadeira humilhação está prestes a ser revelada, e o vencedor leva seu espólio, o cinto de Naoki, exibido para todos verem. Porque qual é a graça de ser um monstro se você não pode ganhar umas curtidas por isso, certo? E a turma inteira fica ali parada, espectadores silenciosos em um coliseu de crueldade. Mas a única coisa na mente do valentão é que ele poderia ter escolhido um golpe final mais chamativo para seu vídeo de melhores momentos. Naoki não consegue nem processar o que acabou de acontecer, mas o predador já está entediado com ele. Quando você pensa que acabou, o rei da selva escolhe um novo brinquedo da multidão. Conheçam Kakinuma, cuja única estratégia de sobrevivência até agora tem sido se tornar invisível, uma estratégia que acabou de falhar espetacularmente. Dá quase para ouvir as engrenagens rangendo na cabeça do valentão. A presa acabou de me responder? Ele tenta desistir antes mesmo de a luta começar, mas neste ringue, o juiz também é seu oponente. Naoki não é mais o alvo, mas ele está prestes a ter um assento na primeira fila para a próxima rodada de tormento. E em um novo jogo doentio, o valentão decide fazer o brinquedo antigo colidir direto com o novo. Porque neste pesadelo, mesmo quando você não é o personagem principal, você ainda acaba levando a pancada. E quando você pensa que ele não pode cair mais baixo, ele literalmente cai, bem no caminho de outro estudante. Isso não é só um recuo, é a memória muscular de um garoto que espera um golpe de todas as direções. Mas este não é outro capanga sem cérebro. O olhar desse cara poderia congelar o inferno. Conheçam Kiryu, o príncipe da turma, o aluno de honra, o cara que é tudo que nosso protagonista não é. No mundo de Naoki, existem apenas 2 papéis, predador e presa. Mas Kiryu? Ele está em uma categoria à parte. O rei está entediado de novo. E com uma vítima a menos, é hora de trazer o saco de pancadas original de volta ao ringue. Mas o príncipe da turma não está apenas observando. Ele está calculando, observando toda a cadeia alimentar de seu trono de indiferença. Depois de tudo isso, a recompensa pela dor deles é uma única moeda e uma tarefa para alimentar seus algozes. 2 garotos completamente destruídos, com apenas alguns centavos para mostrar por sua tarde de agonia, e é aí que a humilhação final o atinge. A tarefa não é apenas degradante, é impossível. Uma moeda 100 ienes e um pedido de 15 vezes esse valor. Isso não é uma tarefa, é uma armação. E assim, o valentão reescreve a realidade, afirmando que lhes deu 1.500 ienes o tempo todo. Ele não é apenas um valentão, ele é um mestre do gaslighting, transformando o desespero deles em uma acusação de traição. Naoki cede instantaneamente, porque discutir com um monstro só te rende uma surra maior. Então ele mente, forçando uma risada e fingindo que a moeda se multiplicou magicamente. Qualquer coisa para sobreviver aos próximos 5 segundos. O rei se faz de benfeitor generoso, dizendo a eles para ficarem com o troco de um dinheiro que eles nem sequer receberam. E a facada final? Ele os chama de amigos, e Naoki não pode fazer nada além de aceitar. Aquela única moeda em sua mão não é mais dinheiro, é o preço de sua dignidade. E o custo foi tudo. Mas espere, a câmera se afasta do nosso protagonista para os outros 2 jogadores neste jogo. A segunda vítima e o príncipe silencioso. E o príncipe finalmente fala, não com pena, mas com uma pergunta que poderia iniciar uma rebelião. Você não está frustrado? E a resposta da segunda vítima a este chamado às armas? Ele faz uma pose dramática de anime. Conheçam Kakinuma, um cara que pensa que é o personagem principal de uma história diferente e muito mais legal. Acontece que isso não é algo pontual. Nosso garoto Naoki sabe que esta é apenas a personalidade de terça-feira de Kakinuma. Mas quando estão prestes a sair, um som de notificação corta a atenção e o mundo inteiro de Naoki muda. E assim, o saco de pancadas abatido se foi, substituído por um garoto corado com estrelas nos olhos.
Seu amigo o confronta imediatamente, mas a negação frenética de Naoki não consegue esconder a verdade. Alguém lá fora torna este inferno suportável. E aqui está sua arma secreta. Uma conversa de texto com sua amiga de infância, a única pessoa que não sabe que ele está vivendo um pesadelo. Eles não se veem há 7 anos, tornando a conexão deles uma frágil bolha de mensagens e memórias. Ele tem curado cuidadosamente sua vida online, escondendo os hematomas e a dor, porque Miho está prestes a fazer algo grande. Mas sua pequena bolha de felicidade está prestes a estourar, porque ele acabou de olhar para cima e viu algo que muda tudo. Uma surpresa chegará em breve. Ah, você não tem ideia, Miho. Você não tem ideia. E assim, o professor anuncia uma nova aluna transferida, e a mentira cuidadosamente construída de Naoki está prestes a desmoronar. A porta da sala de aula se abre, e a pessoa que entra é a única que nunca pode vê-lo assim. Essa é a cara de um garoto cuja paixão secreta e pior pesadelo acabaram de se fundir em um... Até os maiores predadores da escola ficam em silêncio, pasmos, porque esta nova garota está em um nível totalmente diferente. E então ela diz seu nome. Hatsushi Miho, confirmando que o único espaço seguro de Naoki acabou de entrar na cova dos leões. Ela dá à turma um sorriso caloroso, completamente inconsciente do fato de que acabou de entrar em uma zona de guerra. O cérebro de Naoki entra em curto-circuito. Sua amiga de infância, sua correspondente, está bem aqui. A turma inteira é instantaneamente cativada, mas um cara acha que já a viu antes, e você sabe que isso não vai ser bom. Mas enquanto todo mundo está enlouquecendo, o príncipe da turma está apenas observando, e você sabe que ele já está 5 jogadas à frente de todos. E Kakinuma é o primeiro a ligar os pontos. Esta não é apenas uma nova aluna, ela é uma modelo de verdade e uma idol em treinamento. Os sussurros se espalham como fogo. Sim, todos eles já a viram antes, e de repente a turma tem sua própria celebridade. Então, não só ela é linda, ela é famosa, e a correspondente secreta de Naoki é oficialmente de domínio público, mas Miho, sempre a rainha humilde, apenas ri e admite que nem sequer foi aprovada, encantando a sala inteira instantaneamente. Naoki, enquanto isso, ainda está tentando processar como seu único espaço seguro acabou de ganhar um passe livre para seu pesadelo pessoal. E então a ficha cai. Aquela surpresa sobre a qual ela lhe enviou uma mensagem não era um presente, era uma bomba relógio. Ela examina a sala de aula, procurando pelo garoto de suas mensagens, completamente cega para o ninho de víboras em que acabou de entrar. E então ela o avista, chamando alegremente seu nome e colocando um alvo gigante em suas costas para toda a turma ver. A única jogada de Naoki é bater com o rosto na carteira, porque o maior predador da escola está bem atrás dele, observando tudo. Seu alegre paira no ar. Uma imagem perfeita de inocência antes do caos que ela está prestes a desencadear. Naoki não está com medo por si mesmo. Ele está apavorado que ser amigo dele colocará um alvo nas costas dela. Mas o professor, completamente sem noção, salva Naoki da exposição total com uma única frase. Miho ainda está sorrindo, completamente inconsciente de que quase detonou uma mina terrestre social. Ele só pode rezar para que ela entenda a mensagem. Finja que não me conhece, ou eles vão nos destruir. Mas neste reino, ignorar a realeza te dá um lembrete imediato e doloroso do seu lugar. E o rei faz uma reserva para depois da aula, prometendo outra rodada de tormento só para ele. Então Naoki faz a única coisa que pode. Ele chora sob comando, transformando seu terror em uma performance para apaziguar o monstro. Depois da aula, ele não vai para a surra. Ele está rastejando desesperadamente em busca de liberdade. Ele encontra uma saída secreta, pensando que finalmente enganou os predadores pela primeira vez, mas assim que recupera o fôlego, ele percebe que não está sozinho, e sua rota de fuga está ocupada pela única pessoa que vê tudo. Sua grande fuga dá de cara com a única pessoa que ele estava tentando proteger, e ela não tem ideia de que sua pergunta inocente está cavando a cova dele um pouco mais fundo. Ela lhe oferece a única coisa que ele mais quer e teme, uma caminhada para casa juntos. Com um único sorriso, ela o puxa para o mundo dela, completamente inconsciente de que está prestes a colidir com o dele. Por uma fração de segundo, ele se permite acreditar que esta poderia ser sua nova realidade. E assim eles estão voltando para casa, uma imagem perfeita de uma vida que ele nunca poderá ter de verdade. A conversa fiada é um tipo especial de tortura, porque cada segundo normal com ela é uma mentira que ele tem que manter. Ela está tão genuinamente feliz que é quase o suficiente para fazê-lo esquecer os monstros que o esperam.
Mas o momento é tão perfeito, tão impossível, que ele tem que literalmente verificar se está sonhando com tudo isso. E então ele dispara, escolhendo a dor familiar de correr em vez do sonho impossível de ficar ao lado dela. Seus instintos de sobrevivência estão gritando, corra! Mas seu coração está apenas gritando, ela é tão fofa! De volta à segurança de seu quarto, ele enfrenta seu maior inimigo. O fato de ser um covarde que fugiu de uma garota, e é aí que ele faz um voto. Ela nunca, jamais, pode saber que ele é o saco de pancadas oficial da escola. Alimentado pelo desespero, ele recorre ao único Deus que lhe resta, o motor de busca em seu celular. E ele digita as 3 palavras que reescreverão todo o seu destino. Como ficar forte. Mas em vez de dicas de treino, seu celular dá um bug e algo impossível pisca na tela. Esqueça o Google, ele acabou de receber um pop-up do próprio universo oferecendo-lhe um teste beta para se tornar um fodão. A oferta é insana. Transformar lutas da vida real em pontos de experiência e se tornar mais forte que qualquer um. O tutorial é brutalmente simples. Quanto mais dano você causa, mais pontos você ganha. E com esses pontos, ele pode comprar habilidades, itens, ou até uma melhoria de corpo inteiro. A maratona de compras da vingança definitiva. A lógica do sistema é simples. Para se tornar um monstro, você tem que caçar monstros maiores. Mas Naoki não está muito pronto para seu celular sugerir casualmente uma carreira em surras profissionais. E quando ele está tendo uma crise existencial completa, sua irmã mais nova aparece para dizer a ele para fazer menos barulho. Este garoto está tão acostumado a ser emboscado que ele leva um susto tremendo só de sua irmã dizer oi. Em seu pânico, ele acidentalmente aperta aceitar. E assim, ele vendeu sua alma para um aplicativo de fitness de outra dimensão. E claro, seu primeiro instinto é culpar sua irmã pelo bug cósmico que acabou de sequestrar sua vida. A resposta dela é pura selvageria fraternal, sem filtros, e honestamente, adoramos ver isso. Conheçam Momiji, sua irmã mais nova, que está aqui para dar uma patada daquelas sobre suas perspectivas de carreira futuras. Mas a brincadeira acaba quando ele tenta apagar o aplicativo e percebe que não é um bug, é uma funcionalidade. E quando ele percebe que está preso, sua irmã arranca seu celular, prestes a descobrir o segredo que poderia mudar tudo. Ele se apressa para pegar seu celular, porque sua única chance de uma nova vida está agora nas mãos de sua maior crítica. Mas sua irmã não está apenas bisbilhotando. Ela está absolutamente amando este momento de pura zombaria fraternal. Ela lê a oferta do próprio universo e seu veredito é tosco. E então ela encontra a verdadeira mina de ouro, seu histórico de busca, e tira sarro dele pela única coisa que ele mais deseja desesperadamente. Ele faz um movimento frenético para pegar o celular, mas está prestes a aprender que o oponente mais difícil que ele já enfrentou mora no fim do corredor. De repente, a provocação para, e seus olhos brilham com um olhar que diz: você acabou de cometer um grande erro. Ela bloqueia seu avanço com o tipo de facilidade casual que grita: estou em um nível totalmente diferente. E em uma fração de segundo, ele passa de irmão mais velho a completamente e totalmente superado. O saco de pancadas da escola recebe uma aula de mestre em dor, e a professora é sua própria irmã. E a revelação final atinge com mais força do que sua derrubada. Ela é campeã nacional de karatê e sua liberdade lhe custará uma caixa de sorvete. Ele está levando uma lição de sua irmãzinha, e sua maior preocupação não é a dor, é o preço de sua liberdade. Mas sua irmã não é apenas um prodígio das artes marciais. Ela é uma negociadora mestre, e está gostando disso até demais. E assim ele desiste, provando que o oponente mais aterrorizante é aquele que sabe exatamente o que você faria por sorvete. Ele faz um último movimento desesperado, mas tudo o que consegue é acionar acidentalmente o jogo para o qual acabou de se inscrever. E de repente, uma notificação do sistema aparece que só ele pode ver, transformando esta briga de irmãos em sua primeira missão oficial. Ele acabou de ganhar 120 pontos de experiência por um contra-ataque fracassado, e o sistema está oficialmente no ar. Seu cérebro se esforça para conectar os pontos. Ele ganhou pontos por agarrar a perna dela? As regras deste jogo são malucas. Assim que ele está processando isso, o sistema exibe sua primeira recompensa: uma loja de itens só para ele. O primeiro item na prateleira não é uma arma. É um passe livre para sair da prisão, uma habilidade de evasão que poderia mudar tudo. Com um olhar de puro desespero, ele faz sua primeira compra, trocando oficialmente sua mesada por uma chance de sobrevivência. Ele esmaga aquele botão de sim, e assim ele baixou seu primeiro código de trapaça para a realidade.
Sua irmã acha que ele enlouqueceu, mas ele está apenas rindo do fato de que está prestes a reescrever as regras do joguinho deles. E com seu novo power-up instalado, ele finalmente diz as palavras com as quais sonhava. O acordo do sorvete está cancelado. Ele não apenas cancela o acordo, ele age como um selvagem. E você pode ver o momento exato em que o cérebro dela dá tela azul. Pela primeira vez em sua vida, não é ele quem está sendo zoado e, cara, como é bom. E então a realidade o atinge como um caminhão. Ele acabou de cutucar a onça com vara curta, e a onça é uma campeã nacional de karatê. Ele esqueceu a regra número 1 desta casa. Você não mexe com a Momiji. Ela nem está brava, ela está encantada, porque ele acabou de lhe dar uma desculpa para praticar seus novos golpes. Ele tenta pedir um tempo, mas isso não é mais um jogo. É uma demonstração com fogo real. E essa é a última coisa que ele vê antes de sua novíssima habilidade de evasão ter seu primeiro teste no mundo real. Ele se prepara para um mundo de dor, o mesmo que sentiu 1000 vezes antes, mas o golpe nunca acerta. E pela primeira vez, o predador é quem fica completamente perplexo. Ele está tão chocado quanto ela, porque seu corpo acabou de fazer algo que seu cérebro não consegue nem compreender. A habilidade de evasão não era uma piada. Seu corpo se moveu por conta própria, e o punho dela encontrou a parede em vez do rosto dele. E naquele momento a ficha cai. O jogo é real, e as regras mudaram oficialmente. O sistema confirma com uma atualização de missão, e Naoki percebe que isso não é apenas um aplicativo, é sua nova realidade. Mas sua irmã não está mais apenas confusa, ela está intrigada porque seu brinquedo favorito acabou de aprender um novo truque. Ele percebe que seu pequeno teste acabou de se transformar em uma batalha de chefe completa, e ela está vindo para cima dele de novo. Segundo round, e seu corpo se move como uma marionete, desviando de outro ataque que ele nunca teria visto chegando. Ela não está mais se segurando, e ele está prestes a descobrir se seu novo power-up tem um tempo de recarga. Ele desvia uma terceira vez e o sistema confirma. Missão completa, primeiro power-up oficialmente desbloqueado. E a percepção o atinge como um raio. Isso não é um sonho, ele pode realmente fazer isso. O medo se foi, substituído pela alegria pura e sem filtros de um cara que acabou de encontrar um código de trapaça para a vida. Em sua empolgação, ele vai para um abraço de agradecimento, esquecendo completamente que a regra número 1 de sua irmã é não toque. E ele aprende uma lição valiosa. Sua nova habilidade de evasão aparentemente não funciona contra tapas de nojo de irmã. Ela o deixa no chão, provando que mesmo com um power-up sobrenatural, sua irmã ainda é a chefe final desta casa. Mas a ardência em sua bochecha não é nada comparada à emoção de saber que isso não é uma pegadinha. É um divisor de águas. Se é isso que 100 pontos podem fazer, então se tornar forte não é mais apenas uma fantasia. É um plano. Ele grita uma promessa de vingança para a lua, apenas para sua irmã gritar com ele para fazer menos barulho. No dia seguinte, ele não é o mesmo garoto indo para a escola. Ele é um jogador entrando na arena e está pronto para um novo jogo. Ele não está apenas indo para a escola, ele está entrando em sua própria história de vingança, armado com um código de trapaça para a realidade. Seu parceiro está completamente perplexo, porque o saco de pancadas que ele conhece está de repente irradiando energia de protagonista, e Naoki solta a bomba. Sua carreira como vítima acabou oficialmente a partir de hoje. Kakinuma não acredita no que houve, mas Naoki não está explicando o plano. Ele está prestes a dar uma demonstração ao vivo. Com um sorriso que promete caos, ele diz ao amigo para sentar e aproveitar o show. Mas o show já está começando porque seus algozes estão esperando por eles logo na esquina. E claro, o Capanga já está transmitindo ao vivo, anunciando o especial do dia. Uma surra 2x1. Kakinuma está prestes a ter um ataque de pânico, mas Naoki... Isso não é medo em seus olhos. É foco. O anunciante enquadra como uma luta em desvantagem, fingindo que o maior predador da escola está de alguma forma em desvantagem, e o rei da selva se aproxima, oferecendo um treino amigável, com um sorriso que poderia azedar leite. O valentão dá um aviso final, mas ele não tem ideia de que Naoki passou a noite toda farmando níveis para este exato momento. E seu método de treinamento? Começa com ele se esgueirando para o quarto da irmã como um ninja sem honra alguma. Armado com uma régua e um plano que é ao mesmo tempo brilhante e profundamente estranho, ele encontra seu alvo, sua irmã adormecida, completamente inconsciente de que está prestes a se tornar uma fazenda humana de XP. Ela está sonhando com campeonatos de karatê,
Ele está sonhando com os doces pontos que está prestes a ganhar. E com um olhar de pura alegria descontrolada, ele se prepara para executar seu plano mestre. Ele desfere um ataque surpresa porque o sistema recompensa a audácia, não a dignidade. Isso mesmo, ele arriscou uma surra de uma campeã nacional apenas para marcar 120 pontos, e faria de novo. De volta ao presente, sua estratégia é simples. Deixar a habilidade de esquiva de 3 golpes fazer todo o trabalho. E então, ele dará o golpe final, esquecendo que em uma luta de verdade, o chefe revida. Naoki avança, dizendo ao rei para deixar seu amigo em paz, porque o especial do dia acabou de ganhar um novo cardápio. Ele não apenas responde. Ele desafia o chefe final para uma luta solo. E aquele sorriso de canto de boca diz que ele sabe de algo que eles não sabem. A gangue inteira está completamente chocada, porque o roteiro acabou de ser virado e os figurantes estão improvisando. Mas o rei não está com medo. Ele está intrigado porque seu brinquedo favorito acabou de criar coragem. E Kakinuma está tendo um momento de anime total, assistindo seu herói nascer bem diante de seus olhos. O capanga está amando essa reviravolta na trama, porque a rebelião de Naoki está prestes a se tornar viral. A câmera está gravando, o palco está montado, e nosso garoto está prestes a ter sua estreia como protagonista. Mas a diversão do rei desaparece rápido, porque ele não gosta quando sua comida revida. Ele agarra Naoki, pronto para dar um lembrete doloroso de quem realmente está no comando desta história. E o primeiro soco é desferido, dando início ao teste beta do novíssimo código de trapaça de Naoki. Seu corpo se ilumina enquanto o sistema é ativado, e de repente ele não está mais com medo. Essa não é mais a cara de uma presa, é a de um jogador que conhece os códigos de trapaça. O punho do rei encontra o ar, e uma notificação do sistema que só Naoki pode ver confirma que o impossível acabou de acontecer. Ele não está apenas sobrevivendo, ele está gostando disso, contando os golpes até chegar à sua vez. O valentão está oficialmente abalado, desferindo um chute descontrolado por pura frustração, mas a IA do jogo é impecável, e Naoki se esquiva como se fizesse isso a vida toda. Esse é o olhar de um predador que acabou de perceber que sua presa está jogando com um conjunto diferente de regras. E Naoki não está apenas se esquivando, ele o está provocando, empurrando o rei exatamente para onde ele quer. O terceiro e último ataque atinge nada além de concreto, e a missão está oficialmente completa. O teste de 3 golpes acabou. E agora, a vítima free-to-play está prestes a fazer seu primeiro movimento. O período de teste acabou, e com um brilho nos olhos, Naoki lança o soco que vai acabar com tudo. E é um golpe certeiro, um contra-ataque perfeito, que manda o rei da selva pelos ares. A plateia inteira está atônita, e o capanga acabou de registrar a virada impossível na câmera para o mundo todo ver. Isso não é apenas um nocaute, é uma passagem só de ida para o chão, cortesia do nosso herói recém-evoluído. Mas lá em cima, na janela de uma sala de aula, a única pessoa que importa está finalmente prestando atenção. O príncipe da turma esteve observando o tempo todo, e o jogo acabou de ficar muito mais interessante. Mas quando você pensa que acabou, o rei revela a verdade devastadora. Aquele soco da vitória teve toda a força de um toque gentil. E assim, o momento de protagonista de Naoki dá tela azul e se transforma em pânico puro e sem filtros. O valentão não só está bem, ele está zombando dele, percebendo que seu saco de pancadas nunca sequer deu um soco de verdade na vida. O cérebro de Naoki não consegue processar. Sua estratégia de matar com um golpe só falhou e ele está sem ideias e sem códigos de trapaça. O valentão oferece uma lição gratuita de dor e Naoki está prestes a ser o aluno estrela. Ele não está apenas falando, ele está dando uma demonstração ao vivo de como quebrar o espírito de um homem. Essa é a cara de um cara que não está apenas ensinando uma lição, ele está saboreando cada segundo dela. Naoki está sem códigos de trapaça, sem tempo, e sua única jogada é implorar por uma misericórdia que não virá. O rei se prepara, pronto para mostrar a ele exatamente como é um soco de verdade. E assim a breve rebelião de Naoki termina com um reset forçado na cara. A lição acabou, e a única coisa que Naoki aprendeu é que ele ainda está na base da cadeia alimentar. E a galera do amendoim está lá para registrar a queda, porque a humilhação é sempre melhor com uma plateia. Mas espere, um novo desafiante aparece. Kakinuma avança, pronto para defender seu amigo com o poder do anime e 2 gravetos. Ele libera sua técnica suprema e a reação do chefe final é um retumbante meh. E a investida heróica de Kakinuma dura uns 2 segundos antes de ele receber uma lição brutal sobre por que não se leva gravetos para uma briga de socos. O rei não apenas vence,
Ele coloca seu novo brinquedo em um mata-leão só para garantir que a humilhação seja completa. E a multidão vai à loucura, porque nesta escola, a crueldade não é apenas um esporte, é o currículo inteiro. Mas lá em cima, o príncipe da turma observa o caos se desenrolar com um sorriso que diz que tudo isso é apenas parte de um jogo muito maior. E com isso, a rebelião de Naoki está oficialmente encerrada, transmitida ao vivo para o entretenimento de toda a escola. Os vencedores partem, e tudo o que resta são dois heróis quebrados no chão, um monumento a uma revolução fracassada. Mesmo depois de tudo isso, a primeira coisa que ele faz é verificar seu amigo. A única outra pessoa ao seu lado, e a realidade esmagadora se instala. Seu aplicativo milagroso lhe deu uma chance de lutar, mas não o tornou um lutador. Kakinuma está pronto para escrever uma balada sobre seu novo herói, mas Naoki está muito ocupado lidando com o fato de que acabou de falhar em sua primeira missão. Ele está apenas grato por sua paixão não ter testemunhado seu fracasso épico, mas seu amigo está prestes a ligar os pontos e explodir seu disfarce. Naoki ainda está tentando processar sua surra, mas seu amigo está focado em um mistério completamente diferente. E Kakinuma expõe tudo. Ele viu o olhar no rosto da nova garota e ela definitivamente conhece Naoki. O sangue some do rosto de Naoki enquanto ele percebe que seu único segredo está prestes a se tornar o inimigo público número 1. Porque se os predadores da escola descobrirem que ele é amigo da nova obsessão deles, sua expectativa de vida cai para zero. Então ele mente descaradamente, desesperado para encerrar a única conversa que poderia destruir os dois. Ele se faz de bobo, tentando fingir que não tem ideia de quem ela é, mas está prestes a descobrir o quão grande seu segredo realmente é. Kakinuma está absolutamente escandalizado, porque no mundo deles, não conhecer Miho é como não saber que o sol existe. Ele dá a Naoki o resumo completo da celebridade. Ela é modelo, idol, uma estrela em ascensão de verdade. Isso não é apenas um boato de pátio de escola, ela tem a influência nas redes sociais para provar, e o prego final no caixão. Sua correspondente secreta é uma influenciadora com mais de 300 mil seguidores, e ele mentiu para ela o tempo todo. E Kakinuma mostra as provas. Ela não é apenas famosa, ela está na capa da maior revista deste mês. Seu amigo tira sarro dele por viver debaixo de uma pedra, mas Naoki está apenas irritado por seu coach de vida ser um otaku de anime. Então, mais tarde naquele dia, movido por uma mistura de curiosidade e pavor, Naoki vai para a cidade. Ele entra em uma livraria, em uma missão para ver por si mesmo o quão grande seu segredo realmente é. E lá está. A prova de que a garota com quem ele tem trocado mensagens é uma celebridade de verdade, e ele não tinha a menor ideia. Mas assim que ele está processando isso, a única pessoa com quem ele não pode ser visto aparece bem atrás dele. Ele entra em pânico total tentando esconder a evidência, mas é tarde demais. Ela já viu o que ele está segurando. Pega em flagrante olhando para uma revista com o rosto dela estampado por toda parte. Então ele faz o que faz de melhor. Ele mente, alegando que estava prestes a devolvê-la, e é a pior desculpa de todas. Mas o sorriso dela desaparece, e aquele olhar em seu rosto diz que ela sabe que ele está mentindo. E ela não está acreditando nem por um segundo. Ele tenta manter a calma, mas seu fã interior escapa, e ele acidentalmente a chama de linda na cara dela. Mas ela já está sendo levada por suas novas amigas, deixando-o para trás com um rápido "a gente se fala depois", e com um aceno sem graça. A distância entre seus dois mundos nunca pareceu maior. No segundo em que ela se junta às suas amigas, elas a atingem com a única pergunta que poderia detonar toda a vida dele. E suas novas amigas imediatamente o descartam, avisando que ser vista com apenas o Mizushima é suicídio social. Mas Miho está completamente perplexa, tendo seu primeiro gosto real da cadeia alimentar tóxica da escola. Naoki observa de longe, convencido de que elas estão envenenando sua única amizade antes mesmo que ela tenha uma chance. E naquele momento ele aceita a verdade brutal. Ele não é um herói em treinamento, ele é apenas um covarde. Ele pega seu celular, encarando a única ferramenta que deveria mudar tudo. Mas mesmo com um código de trapaça para a realidade, ele está começando a acreditar que alguns jogadores estão simplesmente destinados a perder. Enquanto isso, os predadores da escola estão aproveitando um dia de folga. Mas você sabe que suas mentes nunca estão longe de seu hobby favorito. A crueldade. E a obsessão mais recente deles é... Você adivinhou, a nova garota. Mas eles estão levando seu fanatismo a um nível totalmente novo de bizarro. Eles não estão apenas olhando para as fotos dela.
Eles estão olhando para fakes gerados por IA e nem estão tentando esconder. Mas o rei não está satisfeito com fakes. Sua mente já está se voltando para a coisa real, e aquele olhar é de puro predador. Até seus próprios capangas estão ficando assustados, porque sabem que aquele olhar significa que alguém está prestes a ter um dia muito, muito ruim. E ele deixa claro: por que se contentar com uma cópia digital quando ele pode colocar as mãos na original? Sua equipe está oficialmente apavorada, percebendo que seu chefe acabou de cruzar uma linha de valentão de pátio de escola para algo muito, muito pior. Mas o medo se transforma em excitação em um piscar de olhos, porque ser o comparsa de um monstro é o único poder que eles já conheceram. E o plano deles tem um ingrediente-chave: usar Naoki como isca para atrair seu novo alvo direto para uma armadilha. E falando no diabo, o peão deles acabou de entrar no meio de seu pequeno conselho de guerra, completamente alheio. Os predadores encontraram seu brinquedo favorito, e desta vez eles não estão pedindo dinheiro. E lá está, o pior comando possível. Use sua amizade para levá-la a uma armadilha. Naoki ousa perguntar por quê, esquecendo que neste reino você não questiona o rei. O valentão lhe dá um lembrete não tão gentil das regras. Seu trabalho é obedecer, não pensar. Essa é a cara de um monstro que aproveita cada segundo de quebrar a vontade de alguém. O silêncio é ensurdecedor, e Naoki tem que escolher entre sua própria segurança e a dela. A paciência do rei está se esgotando, e ele não vai pedir de novo. E pela primeira vez em sua vida, o saco de pancadas encontra a única palavra que ele nunca pensou que diria: não. O preço por essa única palavra é uma lição instantânea e brutal sobre o que acontece quando você desafia um monstro. E depois de tudo isso, o valentão tem a coragem de chamá-lo de amigo, apenas para torcer a faca um pouco mais fundo. O valentão está genuinamente confuso, porque em seu mundo, a presa não responde. Mas então sua mochila derrama, revelando o único segredo que explica tudo. E o rei liga os pontos, percebendo que Naoki não está sendo corajoso. Ele é apenas mais um rival no caminho. Ele pega a revista, segurando a prova da obsessão secreta de Naoki bem em sua mão. Naoki só pode assistir horrorizado, enquanto seu pior pesadelo se torna uma arma usada contra ele. O rei zomba dele, declarando que um perdedor como Naoki nem tem o direito de ser fã dela. E então ele faz um comentário nojento, reduzindo o único raio de esperança de Naoki a um prêmio barato. Ele não está apenas insultando-a, ele está tentando envenenar a imagem que Naoki tem dela, uma palavra vil de cada vez. E então, ele faz a única pergunta que os coloca como rivais, transformando a paixão secreta de Naoki em uma competição pública. Mas o rei não está interessado em uma luta justa. Ele está prometendo apagar completamente Naoki da vida dela e aproveitar cada segundo disso. E naquele momento, algo dentro de Naoki se quebra, porque o medo em seus olhos está finalmente sendo substituído por fogo. O valentão o deixa com uma escolha impossível: trair sua única amiga ou enfrentar um destino pior do que qualquer coisa que ele já suportou. Mas isso não é derrota. Isso é uma promessa, um voto silencioso de que da próxima vez que se encontrarem, as regras serão diferentes. O sol nasce em um novo dia, e com ele, uma tempestade que está prestes a destruir esta escola inteira. Na manhã seguinte, a turma inteira está agitada, porque algo está muito, muito errado no corredor. E então ele aparece, não como uma vítima, mas como um fantasma andando por sua própria assombração. Os hematomas são um mapa de sua vida antiga, mas aquele olhar em seus olhos... Essa é a cara de um homem que não tem absolutamente nada a perder. Ele passa direto por Miho, ignorando-a completamente porque o garoto que ela conhecia está oficialmente morto e enterrado. Os capangas tentam puxá-lo de volta para o jogo deles, mas ele não é mais um jogador. Ele é quem está reescrevendo o código. E com um gole casual, ele se afasta, deixando a turma inteira se perguntando se o saco de pancadas deles acabou de se tornar o novo chefe final. Ele não está procurando uma briga. Ele está caçando e seu primeiro alvo está fazendo uma pausa no banheiro. O rei está cantarolando, completamente alheio de que a presa que ele quebrou ontem está prestes a cobrar uma dívida. Mas esse é o som de uma história de fantasma ganhando vida, e Tsukamoto acabou de perceber que ele é o assombrado. E as primeiras palavras da boca do nosso herói não são um pedido de misericórdia, são uma ordem direta para seu algoz. Ele não está testando as águas desta vez. Ele está jogando tudo o que tem no soco que reescreverá toda a sua história. O rei apenas sorri de canto, pronto para zombar de seu soco fraco novamente, completamente inconsciente de que Naoki passou a noite toda farmando para este exato momento.
E esse é o som de um soco fraco quebrando não apenas sua guarda, mas toda a sua compreensão da realidade. O valentão não consegue nem processar, porque o saco de pancadas acabou de atingi-lo com a força de um trem de carga. E Naoki não para por aí. Ele segue com um chute que manda o rei da selva para o chão. A revolução não foi televisionada, mas foi brutalmente eficaz, e o antigo rei está oficialmente destronado. Então como ele subiu de nível tão rápido? A história retrocede 24 horas para revelar seu parceiro de treino secreto. E seu parceiro de treino é o único cara que nunca deu um soco na vida. Naoki tem aquele olhar de protagonista no olho, e Kakinuma está prestes a receber uma missão que ele não pediu. E então ele faz o pedido mais insano. Ele precisa que seu único amigo seja seu saco de pancadas pessoal. O cérebro de Kakinuma acabou de dar tela azul, porque seu novo herói está pedindo uma surra. Ele acha que está prestes a ser cancelado pelo próprio melhor amigo, mas o plano de Naoki é muito, muito mais estranho que isso. Então ele explica na única língua que seu amigo vai entender. Os textos sagrados dos animes shonen. Ele não está apenas pedindo uma luta. Ele está fazendo um teste para o papel de sua vida, e está mandando muito bem. E seu amigo otaku não apenas entende, ele reconhece o número exato do episódio da referência. E assim, o poder da amizade e dos clichês de anime forja uma aliança, e o arco de treinamento começa oficialmente. Kakinuma aceita oficialmente seu papel como o sensei parceiro, e ele está levando este arco de treinamento muito a sério. E com um grito de guerra que deixaria qualquer protagonista de anime orgulhoso, o treinamento começa oficialmente. Mas Naoki aprende imediatamente uma lição valiosa. Seu amigo pode ser um otaku, mas ele bate como um caminhão. E assim, nosso herói é derrubado por seu próprio parceiro de treino no primeiro round. Mas mesmo no chão, ele está elaborando uma estratégia, percebendo que o tamanho de seu amigo é uma arma por si só. Kakinuma se transforma em um sargento instrutor, zombando dele para testar se sua determinação é tão fraca quanto sua defesa. E esse é o momento em que Naoki percebe que esta sessão de treino amigável vai doer. Mas ele se levanta de novo, porque desistir agora não é uma opção. E ele volta com um contra-ataque direto de um mangá clássico, finalmente acertando um golpe de verdade. Mas Kakinuma apenas ativa seu próprio movimento especial, desferindo uma rajada de golpes que prova que esta montagem de treinamento será longa. E Naoki tem uma percepção horrível. Seu amigo otaku pode ser secretamente uma potência. Ele percebe que isso não é mais um jogo. Se ele não levar a sério, seu próprio parceiro vai nocauteá-lo de verdade. Mas Kakinuma não é apenas um brigão. Ele está prestes a se transformar em um protagonista de anime. Ele libera seu há muito selado estilo de duas espadas, e honestamente você tem que respeitar o comprometimento. Naoki tem quase certeza de que já viu esse movimento em um anime antes, mas ele está muito imerso no arco de treinamento para se importar. E com um poderoso grito de guerra, o sensei parceiro avança, pronto para ensinar a seu aluno uma lição de dor. O sol se põe na montagem de treinamento mais brutal e movida a anime que este parque já viu. De volta ao seu quarto, machucado e maltratado, ele verifica os resultados de sua sessão de farm insana. E lá está, 1460 pontos, ganhos um golpe doloroso e infligido por um amigo de cada vez. Ele percebe que sua irmã dá mais pontos por golpe, mas a pura resistência de Kakinuma o tornou a fazenda de XP humana perfeita. A montagem de treinamento foi brutal, mas o grind estava longe de terminar. Ele usa os hematomas como uma medalha de honra, porque seu melhor amigo acabou de lhe dar a chave para sua vingança. E cada ponto que ele ganhou está prestes a ser trocado pela única coisa que ele mais precisa: poder. O sistema oferece a ele a única melhoria com a qual ele sonhava: um soco que realmente dói. Ele não compra apenas uma vez. Ele aposta tudo, despejando cada último ponto em seu status de ataque. E assim, ele está baixando uma nova realidade, uma onde ele não é quem apanha. Ele faz uma promessa para a noite. Um soco é tudo o que vai ser preciso para acabar com isso. E ele jura que o sacrifício de seu amigo não será em vão. De volta ao presente, os capangas ouvem a comoção, completamente alheios de que um golpe de estado acabou de acontecer no banheiro. E lá está ele, o novo rei, sobre o corpo do antigo, sem um único arranhão. Ele não está apenas se sentindo mais forte. Ele está literalmente brilhando com o poder de sua vingança de 24 horas. E o sistema recompensa o sucesso com mais sucesso, porque quanto mais forte você é, mais rápido você sobe de nível. O rei da escola está aprendendo uma valiosa lição de humildade, um gemido doloroso de cada vez. Essa é a cara de um homem cuja visão de mundo inteira acabou de ser estilhaçada por um único soco.
E Naoki não apenas vence a luta, ele traça uma linha na areia, e o nome dela é Miho. O aperto é real, a ameaça é real, e a antiga hierarquia está oficialmente cancelada. Mas o rei não vai simplesmente desistir de sua coroa. Ele já está sorrindo através da dor, e ele tenta virar o jogo, levando o crédito pelo power-up de Naoki como um sensei distorcido. Mas assim que Naoki pensa que tem o controle, ele aprende que um animal encurralado é o mais perigoso. E a luta não acabou, porque o antigo rei o lembra que em uma verdadeira batalha de chefe, não há regras. O rei tenta virar o jogo, agindo como se estivesse orgulhoso do aluno que acabou de destroná-lo. Mas o sorriso desaparece, e ele promete ensinar a Naoki uma lição sobre o que luta de verdade realmente significa. E a confiança de Naoki se estilhaça, percebendo que sua estratégia de um soco é inútil contra um monstro que sabe lutar sujo. Mas assim que ele está prestes a desistir, a única pessoa por quem ele está lutando aparece no corredor. A comoção atraiu uma multidão, e esta surra particular está prestes a ter uma plateia ao vivo. E claro, o governante sombrio da escola, Kiryu, está na frente e no centro, pronto para assistir ao show. Ele tenta proteger Miho do caos, dizendo a ela que isso é algo que ela não deveria ver. Mas a curiosidade dela leva a melhor, e ela passa por ele, completamente despreparada para o que está lá dentro. E naquele momento, seu mundo inteiro se estilhaça ao ver a verdade, porque seu doce e tímido correspondente está sendo segurado pela garganta e seu segredo está oficial e brutalmente exposto. O rei é pego de surpresa, mas não é ele quem está preso aqui. E assim, a vitória de um soco de Naoki é revertida, e ele está de volta nas garras do monstro. A única pessoa que ele estava tentando proteger acabou de ganhar um assento na primeira fila para seu pior pesadelo. O valentão não está apenas vencendo, ele está se apresentando, transformando a humilhação de Naoki em um espetáculo público só para ela. E com um golpe final e devastador, a rebelião de Naoki é oficialmente esmagada bem na frente de todos. Mas o show não acabou, porque o monstro acabou de se virar para Miho com um sorriso que promete que ela é o evento principal. E o príncipe da turma apenas sorri, porque o caos que ele estava esperando finalmente chegou. O valentão estende um convite arrepiante, deixando claro que Naoki foi apenas o aperitivo, mas assim que ele está prestes a fazer seu movimento, algo impossível acontece que o para em seco, porque o garoto que ele acabou de nocautear está de pé de novo, e desta vez, ele não vai soltar. Ele está quebrado, ele está surrado, mas ele ainda tem uma regra: você não toca nela. A resposta do rei é um lembrete brutal de que Naoki é apenas um quebra-molas em seu caminho para o prêmio. Mas Naoki não solta, transformando-se em um escudo humano alimentado por puro desespero. E de repente o predador é quem grita de dor, e o corredor inteiro prende a respiração. Ele está sem movimentos, sem força, então ele recorre ao único ataque que ninguém nunca espera. E quando você pensa que ele perdeu, o sistema apita, recompensando seu desespero insano com pontos frios e duros. Seu cérebro conecta os pontos. Se não pode socar, morda. O jogo não se importa com honra, apenas com resultados. Mas o valentão não está jogando um jogo. Ele está dando uma lição dolorosa sobre o que acontece quando se luta sujo. O dano está feito e, pela primeira vez, o rei está sangrando, e ele está absolutamente furioso. E esse é o olhar de um homem que acabou de perceber que a dor é uma moeda, e de repente ele está muito, muito rico. O rei está furioso, mas Naoki não está apenas levando golpes, ele está recebendo pagamentos. E o sistema confirma. Cada segundo de dor é outro depósito em seu fundo de vingança. O valentão tenta parecer durão, mas ele está apenas gritando com um cara que está ocupado contando seu dinheiro. Ele agarra Naoki tentando quebrar seu espírito, mas tudo o que ele está fazendo é ajudá-lo a farmar. O rei desfere uma rajada de golpes, completamente inconsciente de que ele é apenas a fazenda de XP mais raivosa do mundo. Naoki dá outro soco patético, porque cada toque é outro ponto no placar. E então vemos seu plano mestre. Ele não está perdendo a luta, ele está apenas jogando a longo prazo. Miho só pode assistir horrorizada, mas o príncipe da turma atrás dela, ele está vendo todo o tabuleiro de xadrez. E seu veredito foi dado. Isso não é uma luta, é apenas patético. E aquele sorriso de canto de boca diz que ele sabe exatamente o porquê. A multidão zomba dele, chamando-o de perdedor, completamente alheia de que estão assistindo um deus subir de nível em tempo real. A galera do amendoim acha que ele finalmente pirou, mas o verdadeiro chefe final está assistindo das laterais. E Kiryu sabe que, para o olho destreinado,
Isso parece um ataque de desespero patético. Mas ele vê a verdade. Essa não é a cara de um homem lutando por si mesmo. A escola inteira vê uma vítima, mas Kiryu vê uma estratégia, e está começando a deixá-lo nervoso. Porque Naoki sabe que esses ataques são inúteis, então por que ele está deixando que eles acertem? E pela primeira vez, o mestre das marionetes da escola está realmente preocupado com a marionete. Ele percebe que tem que fazer um movimento, mas está prestes a ser tarde demais. Miho só pode assistir horrorizada, completamente inconsciente de que está testemunhando o nascimento de um deus. O valentão acha que está prestes a terminar, mas Naoki está apenas esperando os últimos pontos serem creditados. E enquanto o golpe final acerta, o sistema apita, e a luta de verdade está prestes a começar. O rei desiste, entediado com seu brinquedo, completamente inconsciente de que o jogo nunca foi dele para começar. A multidão vê uma vítima quebrada, mas tudo o que Naoki vê é a linha de chegada de seu plano mestre. E com um sorriso ensanguentado, ele se levanta e concorda, porque o aquecimento acabou oficialmente. Ele não está apenas enfrentando seu valentão, ele está anunciando que a assinatura diária de seu sofrimento foi cancelada. E o sistema confirma. Ele acabou de transformar uma surra brutal em uma maratona de compras de 500 pontos. Essa é a cara de um homem que voluntariamente se tornou um saco de pancadas humano apenas para poder comprar a melhoria definitiva. O valentão acha que ele finalmente enlouqueceu, mas Naoki está prestes a mostrar a ele exatamente o que 5.000 pontos podem comprar, e a loja de itens entrega um pacote de aprimoramento muscular, que está prestes a transformar esta vítima em uma arma ambulante. Ele nem hesita esmagando aquele botão de sim para trocar sua dor por puro poder. E assim, ele está baixando um novo corpo, evoluindo cada músculo em um instante único e glorioso. O sistema confirma. Ele acabou de transformar cada ponto de dor em poder puro e não adulterado. O cérebro do valentão entra em curto-circuito, porque a vítima que ele acabou de quebrar está de repente irradiando energia de chefe final. Ele não consegue entender. O garoto deveria estar no chão, mas em vez disso, ele parece um predador pronto para caçar. E com um passo, Naoki fecha a distância, pronto para entregar o recibo de todo aquele sofrimento. O primeiro soco da nova era a certa, e não é um toque desta vez. É uma falha total do sistema. O cérebro do rei não consegue nem acompanhar. O saco de pancadas acabou de se mover mais rápido do que ele podia ver. E Naoki não está apenas batendo nele. Ele está zombando dele, porque as mesas viraram oficial e brutalmente. Pela primeira vez em sua vida, seu próprio punho parece uma arma, não um fardo. O predador que antes parecia intocável, agora se move em câmera lenta, e Naoki está aproveitando cada quadro, e esse é o som do orgulho de um rei se estilhaçando em 1 milhão de pedacinhos. Ele segue com um chute que faz o rei da selva tropeçar, e a surra está apenas começando. A mente do valentão está a 1000, percebendo que ele está completamente exposto e prestes a pagar o preço por sua autoconfiança excessiva, mas Naoki não está lhe dando um único momento para se recuperar. O predador se tornou oficialmente a presa, e ele desfere uma rajada de golpes tão rápida que o sistema mal consegue acompanhar, transformando sua vingança em uma corrida por recordes. O rei da escola está sendo completamente dominado, seu reinado terminando um golpe brutal e satisfatório de cada vez. E então, ele desliza para trás dele com um opa casual, como se tivesse tropeçado acidentalmente no golpe final perfeito. Ele se inclina com um sorriso que é puro veneno, pronto para agradecer a seu algoz por um presente muito especial. Porque todos aqueles anos sendo um boneco de luta livre humano não foram em vão. Acontece que, quando você é o parceiro de treino pessoal do chefe final, você aprende alguns de seus movimentos. E o valentão percebe com puro horror que suas próprias técnicas de assinatura estão prestes a ser usadas contra ele. As últimas palavras do rei são uma negação desesperada, porque ele não pode aceitar que seu próprio movimento esteja sendo usado para acabar com ele. Mas Naoki não está ouvindo. Ele está dando a seu algoz uma passagem só de ida para o chão. E com um movimento direto de um ringue de luta livre, ele entrega o recibo final e devastador. O reinado do rei termina não com um estrondo, mas com o rosto silencioso e atônito da derrota total. E Naoki olha para baixo, não com orgulho, mas com a fria e dura finalidade de um homem que acabou de reescrever seu próprio destino. A plateia inteira está congelada em descrença, porque o mundo como eles o conheciam acabou de virar de cabeça para baixo. Miho só pode encarar, percebendo que o garoto que ela estava tentando proteger acabou de se tornar o monstro que todos deveriam temer.
E pela primeira vez, o mestre das marionetes da escola parece genuinamente assustado, porque seu jogo acabou de ganhar um novo jogador que ele não pode controlar. A luta termina com ambos no chão, uma simetria perfeita e brutal para uma guerra que acabou de terminar. E o antigo rei fica com nada além da esmagadora e silenciosa percepção de que seu tempo no topo acabou oficialmente. A turma inteira está congelada, testemunhando o momento em que seu mundo quebrou oficialmente. E assim, os sussurros se transformam em aplausos, porque o rei está morto e a multidão está adorando. Ele está machucado, está quebrado, mas é ele quem fica de pé sobre as ruínas do antigo regime. Mas sua volta da vitória é interrompida pela única pessoa por quem ele fez tudo isso. Ela está exigindo respostas, mas ele acabou de reescrever a história inteira e não tem ideia de como explicar o final. Porque contar a verdade a ela significa admitir que ele já foi uma vítima, e esse é um papel que ele acabou de cancelar. Mas aquele olhar nos olhos dela diz que ela não está apenas perguntando sobre a luta, ela está perguntando sobre a mentira. Então ele tenta levar na brincadeira, esperando que um sorriso bobo possa consertar uma vida inteira de segredos. E quando isso falha, ele usa o movimento clássico do herói: vencer a guerra, depois fugir da garota, passando direto pelo único cara que sabe a verdade. Ela fica com nada além de perguntas, e o príncipe da turma entra em cena, pronto para oferecer sua própria versão da verdade. Ele se faz de herói, escoltando todos da cena do crime que ele ajudou a orquestrar. E o antigo rei é deixado para contemplar sua nova vida como um capacho. Mas o mestre das marionetes sabe que este é apenas o ato de abertura de um show muito maior e mais caótico. Ele não está com raiva de seu peão ter perdido. Ele está apenas desapontado com a performance, mas feliz por ter conseguido um ótimo conteúdo com isso. E o cinegrafista número 1 da escola sabe que esta obra-prima está prestes a quebrar a internet. O dia seguinte amanhece, trazendo consigo uma falsa sensação de paz e muita ironia dramática. E nosso herói caminha para a escola sentindo que finalmente desbloqueou o final bom. Ele está esperando uma sala de aula silenciosa, mas está prestes a entrar na sequência que ele nunca pediu. Porque o vídeo viral não lhe trouxe paz, apenas invocou um novo chefe para o servidor. E esse cara não veio apenas para lutar, ele veio para tomar conta de todo o show, e ele não está impressionado com o elenco. Ele entra esperando um desfile da vitória, mas a expressão em seu rosto diz que a festa já foi invadida. E o penetra da festa está ocupado transformando o ex-rei da escola em um saco de pancadas humano. E ele nem está suando. O antigo chefe está completamente indefeso, tendo um assento na primeira fila para sua própria execução pública. E para salvar a própria pele, o covarde imediatamente entrega Naoki, apontando-o como a chave para encontrar Miho. De repente, todos os olhos na sala estão em Naoki, e ele acaba de ser transformado no personagem principal de uma história da qual ele nunca quis fazer parte. O novo chefe se apresenta com uma tatuagem do nome de Miho na cabeça e acusa Naoki de roubar sua mulher. O cérebro de Naoki entra em curto-circuito, porque ele acabou de ser acusado de um crime que não cometeu por um psicopata que ele nunca conheceu. Acontece que a fama viral de Naoki não apenas gerou visualizações, colocou-o no radar de um nível totalmente novo de loucura. O novo cara descarta toda a guerra deles como uma briga entre fracotes, antes de dar uma lição sobre como é o poder de verdade. Mas a luta não foi o problema. É o que Naoki fez depois que deixou este monstro pronto para queimar a escola inteira. A fúria total do novo chefe é alimentada por um único momento inocente do vídeo da luta que ele transformou em uma declaração de guerra. Ele não está apenas com raiva. Ele está pessoalmente ofendido que um fracote como Naoki estivesse sequer perto de sua idol. E Naoki finalmente liga os pontos, percebendo que sua fama viral acabou de pintar um alvo enorme em suas costas e ele sabe exatamente quem culpar. Mas o cinegrafista não está arrependido. Ele é um convertido total à igreja de Naoki, prometendo ser o melhor fã de todos os tempos. O chefe psicopata não está interessado em fã-clubes. Ele está construindo uma teoria da conspiração de que Naoki é a razão pela qual sua idol o ignorou. Ele não quer respostas, ele quer um alvo, e está prestes a descontar toda a sua frustração na cara de Naoki. Isso não é um soco de pátio de escola, é um gancho com força total destinado a encerrar a conversa permanentemente. Naoki está prestes a receber um reset forçado, mas desta vez não há sistema para salvá-lo. Mas uma nova voz corta o caos, e é o único cara que sabe que isso não é uma luta, é uma performance. O príncipe da turma está aqui, não para salvar o dia, mas para criticar o show, e seu pirulito diz que ele está aproveitando cada segundo. Kiryu intervém,
Não como um herói, mas como um proprietário perguntando por que este novo psicopata está invadindo sua propriedade. Naoki está apenas tentando processar a última luta de chefe, e agora um novo chefe de raid acabou de aparecer no meio da sala de aula. E Kiryu não apenas o conhece. Ele conhece sua reputação, chamando Esmagador Yagiri, como se estivesse lendo um cartaz de procurado. O jogo apresenta um novo personagem, Kodaki Shoryu, o chefão de outro distrito, e ele não está feliz com as visitas. Kodaki impõe a lei, questionando se este psicopata realmente pensou que poderia invadir sozinho a escola inteira deles. E então ele faz a pergunta de $1 milhão, lembrando a Yagiri que esta escola tem um patrocinador muito poderoso e muito oculto. Yagiri não diz uma palavra, mas aquele olhar em seus olhos diz que ele acabou de ouvir o único nome que faz até monstros como ele pensarem 2 vezes. E assim, o grande psicopata malvado recua, sarcasticamente alegando que está saindo porque o chefe local é tão assustador. Mas ao sair, ele dá a Naoki um esbarrão de ombro não tão acidental, um pequeno presente de despedida para lembrá-lo de quem ainda está na cadeia alimentar. E com o psicopata fora, o outro, chefe final da escola, volta sua atenção total para Naoki, e aquele olhar diz que a verdadeira entrevista está apenas começando. Mas em vez de uma surra, o chefão da escola oferece preocupação. O monólogo interno de Naoki está gritando chefe final, mas tudo o que ele consegue dizer é um educado obrigado. E o chefe lhe oferece um presente, não uma ameaça, mas esta não é uma oferenda de paz comum. A turma inteira assiste enquanto Naoki é apresentado a uma escolha que ele nem sabe que está fazendo. Porque isso não é apenas um doce, é um item lendário que Kodaki só dá para aqueles que ele considera dignos. E aceitá-lo não é apenas educado, é uma declaração pública de que você acabou de se juntar à gangue dele. Mas nosso herói está tão felizmente inconsciente da política que ele apenas aceita o doce e se junta a uma gangue por acidente. Ele até chama o chefão de cara legal, e Kodaki parece genuinamente chocado com o elogio. E então, chapado de açúcar e confiança recém-descoberta, ele se vira para o delinquente número 2 da escola e lhe dá uma ordem direta. E o cara número 2 de todo o distrito não fica nada feliz, porque Naoki acabou de se declarar acidentalmente o novo chefe. O delinquente número 2 se volta contra seu antigo chefe, e aquele sorriso diz que a hierarquia foi oficialmente reorganizada. E ele dá a seu ex-rei uma lição brutal sobre por que a fraqueza é o único pecado imperdoável em seu mundo. O reinado do antigo rei termina com um joelho ralado, um símbolo de seu novo lugar na base da cadeia alimentar. Essa é a cara de um tirano que acabou de aprender que a lealdade é apenas alugada, nunca possuída. E Naoki está apenas parado ali, percebendo que não apenas venceu uma luta, ele acidentalmente iniciou uma guerra civil. O novo chefão pede desculpas a Naoki pelo lixo, promovendo-o oficialmente de saco de pancadas a VIP. E assim ele não está apenas na gangue, ele é o convidado de honra em uma festa de boas-vindas com a qual ele nunca concordou. O monólogo interno de Naoki é apenas um tom de descagem enquanto ele assiste sua vida ser sequestrada pelos jogadores mais perigosos da escola. O sol se põe e nosso herói está prestes a participar da reunião de clube extracurricular mais perigosa de sua vida. Ele está andando com o novo chefe final, tentando encontrar as palavras para recusar educadamente uma filiação que ele nunca assinou. Ele está tentando descobrir o que seus novos amigos estão fazendo, e a resposta não é boa. E acontece que sua festa de boas-vindas está sendo financiada por boa e velha extorsão, e tudo em sua honra. O chefe chama sua gangue de caras atenciosos, enquanto dá uma lição de dor, e a bússola moral de Naoki acabou de se estilhaçar. E Naoki finalmente entende. Ele não se juntou a um clube, ele se juntou a uma matilha de lobos e está desesperado por uma saída. Os capangas comemoram sua pontuação, completamente alheios de que o verdadeiro predador da escola está observando cada movimento deles. E o chefe tem a coragem de agradecer a Naoki pela extorsão bem-sucedida, tentando torná-lo cúmplice do crime. Mas ele não consegue dizer uma palavra, porque sabe que, neste momento, seu silêncio o torna um deles. Mas o mestre das marionetes não está engolindo a encenação, e aquele olhar em seu rosto diz que ele está prestes a puxar uma nova corda. E então Kiryu faz o pior convite possível. É a vez de Naoki provar que ele pertence. Ele acabou de receber sua primeira tarefa de gangue, e seu alvo é outro garoto como ele costumava ser. O mestre das marionetes varre a rua em busca de uma nova vítima, e seus olhos pousam no pior alvo possível. O sangue de Naoki gela quando ele percebe quem está prestes a ser sacrificado para sua iniciação.
E claro, sua primeira tarefa de gangue é extorquir seu próprio melhor amigo Kakinuma. Kakinuma está apenas vivendo sua melhor vida otaku, completamente inconsciente de que está prestes a estrelar o pior pesadelo de seu amigo. Naoki entra em pânico, tentando desesperadamente se livrar disso, mas neste mundo, não é uma opção. Então ele tenta salvar seu amigo com uma mentira, dizendo ao chefe que seu alvo está quebrado. Mas os capangas sabem que ele acabou de apertar o único botão que você nunca, jamais aperta. E assim, o ato de chefe amigável desaparece, substituído pela fúria fria de um rei que acaba de ser questionado. Naoki aprende uma lição valiosa. Você não dá ordens ao cara que é dono de toda a escola. Ele tenta levar na brincadeira, mas aquele sorriso no rosto do chefe diz que o verdadeiro teste acaba de começar. O chefe traduz o desafio de Naoki como um insulto pessoal, e aquele sorriso diz que a lição está prestes a se tornar física. E assim, Naoki aprende que o verdadeiro chefe final da escola não dá avisos. O chefe se move como um fantasma, e Naoki percebe que não está em uma briga de pátio de escola. Ele está no ringue de um profissional. Ele tenta revidar, mas seu novo corpo não é páreo para anos de treinamento real. E os capangas confirmam. Este não é apenas um valentão. Este é um legítimo campeão de MMA em formação. O veredito foi dado. Um herói de soco de sorte contra um lutador profissional, e as chances não parecem boas. O chefe não está apenas vencendo, ele está dando uma aula e o assunto é dor. Ele não está apenas tentando vencer uma luta. Ele está tentando instalar permanentemente a hierarquia diretamente no cérebro de Naoki. Mas assim que a lição final está prestes a ser entregue, os policiais acabam com a festa. A gangue se dispersa em um instante, deixando Naoki quebrado na calçada com o único amigo que ele não conseguiu proteger. E a única pessoa que resta para juntar os pedaços é seu sensei parceiro, que acabou de salvá-lo com um movimento especial definitivo: chamar a polícia. Kakinuma está apenas feliz que sua paranoia valeu a pena, tratando as ruas da cidade como uma masmorra de RPG de baixo nível. Mas Naoki não está ouvindo, porque não levou a sério a última coisa que você chamaria uma ameaça de morte de um chefe final. E em um flashback, vemos as palavras de despedida do chefe, um convite não negociável para sua própria execução. Naoki está pronto para escrever seu próprio obituário, mas seu amigo está tentando salvá-lo com o poder da amizade de anime. Mas esse desespero se transforma em fogo, porque ele percebe que tem exatamente 24 horas para se tornar forte o suficiente para sobreviver. Ele pega seu celular, pronto para farmar, apenas para descobrir que sua conta foi zerada. E ele se lembra com horror que, após sua última vitória, ele deletou o próprio aplicativo que lhe deu seu poder. A história retrocede para a noite anterior, para o momento em que ele pensou que finalmente tinha vencido o jogo. Ele está deitado na cama, aproveitando a glória de sua vitória, completamente inconsciente de que vencer um chefe apenas o colocou na lista de alvos de outro. Ele não está apenas feliz. Ele está com aquela risada de vilão, saboreando cada momento de sua vingança. E ele comemora sua vitória como se tivesse acabado de ganhar o campeonato mundial, esquecendo completamente que parece que perdeu uma briga com um cortador de grama. Porque em sua mente, ele não apenas venceu uma luta, ele deletou permanentemente seu valentão do servidor. E ele dá todo o crédito para sua nova namorada, que por acaso é um aplicativo de código de trapaça em seu celular. Ele percorre a loja de itens, percebendo que está segurando um verdadeiro botão de modo Deus em suas mãos. Ele já está planejando o futuro perfeito, completamente inconsciente de que acabou de trocar um chefe por um muito, muito maior. Mas sua festa de vitória particular é interrompida pela única pessoa que pode humilhar qualquer herói: sua irmã mais nova. E ela não está impressionada, ela está apenas enojada, chamando-o de um completo esquisitão. Essa é a cara de um homem cujo momento épico de herói acabou de ser cancelado por um brutal choque de realidade. Ela vê os hematomas e assume que ele perdeu de novo, mas ele é rápido em corrigi-la. Ele não é mais uma vítima, ele é um vencedor. Ela diz que não se importa, mas então solta a única frase projetada para quebrar o coração de qualquer herói: mamãe está preocupada. E com uma última dose de culpa, ela o deixa com uma escolha: seu poder ou a paz de sua família. As palavras dela o atingem mais forte do que qualquer soco, porque ele finalmente percebe que sua vitória teve um custo que ele não havia considerado. Ele olha para suas estatísticas, convencido de que já venceu o jogo, esquecendo que neste mundo sempre há um chefe maior. E em um momento de pura e heróica estupidez, ele decide trocar o modo Deus por uma vida tranquila.
Ele aperta deletar, desinstalando a própria coisa que o tornou um herói, e você quase pode ouvir a trama gritando "Não!". Avanço rápido para o presente, onde ele está encarando seu celular com a cara de um homem que acabou de jogar fora o bilhete de loteria premiado. Porque o universo tem um senso de humor doentio, zerando-o para o nível 1 bem quando o chefe final apareceu. E voltamos para as palavras de despedida do chefe, uma sentença de morte com um prazo de 24 horas. Ele está de volta ao zero com um dia para farmar, e a missão impossível de sobreviver acaba de começar. Com sua vida em jogo, ele pede a seu melhor amigo a única coisa que pode salvá-lo: outra surra. Mas seu amigo está tentando ser uma boa pessoa, completamente inconsciente de que Naoki está prestes a enfrentar um chefe final com estatísticas zeradas. Ele rola freneticamente pelo aplicativo, rezando por um código de trapaça, um bug, qualquer coisa para evitar sua própria execução. E quando está prestes a desistir, ele encontra uma nova funcionalidade que nunca viu antes: um mapa. O sistema acabou de transformar sua cidade inteira em um RPG de ação ao vivo, oferecendo-lhe uma lista de alvos para farmar XP. Ele é o ponto vermelho no centro do mapa, e cada outra cor é um potencial degrau para a sobrevivência. O aplicativo ainda tem um gráfico de dificuldade codificado por cores, e seu cérebro de jogador imediatamente quer caçar o chefe de nível máximo. E por um breve segundo, ele percebe que este aplicativo está casualmente recomendando que ele vá começar brigas de rua aleatórias por pontos. Mas uma rápida olhada em suas próprias estatísticas de nível 1 o lembra que ele tem que começar na base da cadeia alimentar. Mas enquanto planeja seu farm, ele nota um misterioso ponto verde no mapa, um jogador que não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Esse misterioso ponto verde não está apenas no mapa, está se aproximando dele e está se aproximando rápido. Ele brinca que um chefe de nível médio seria uma ótima maneira de subir de nível, completamente inconsciente de que seu desejo está prestes a ser concedido da pior maneira possível. E esse é o momento em que ele percebe que o universo tem um senso de humor distorcido, porque sua primeira missão acabou de encontrá-lo. Porque o ponto verde em seu mapa não é ninguém menos que seu antigo valentão, Tsukamoto, que está de volta para se vingar e armado com um taco de beisebol. Naoki não consegue acreditar, mas o rei destronado está aqui para cobrar uma dívida, e ele não está interessado em conversar. E com um grito furioso, ele desce o taco, pronto para encerrar a história de Naoki bem ali na rua. Mas o golpe final nunca acerta, porque uma figura misteriosa intervém e bloqueia o ataque com uma facilidade impossível. Ele só pode encarar incrédulo, completamente chocado pelo resgate súbito e impossível. E seu salvador é a última pessoa que ele esperava ver: o mestre das marionetes da escola, Kiryu. O cérebro de Naoki está frito, porque o único cara que ele pensava ser apenas um espectador acabou de revelar que é um jogador com estatísticas de nível Deus. Ele agradece, mas seu cérebro de jogador já está calculando quantos pontos de experiência este novo cara vale. Então ele faz sua melhor cara de amigo inocente e se oferece para comprar uma bebida para ele, um movimento clássico para baixar a guarda de um alvo. Mas Kiryu não está interessado em amizade. Ele já está se afastando, deixando Naoki com uma escolha: desistir ou se desesperar. E o desespero vence, porque ele não está apenas pedindo ajuda. Ele está literalmente se agarrando à sua única esperança de sobrevivência. Kiryu provavelmente está se perguntando se salvou um herói ou adotou um cachorrinho muito estranho e muito grudento. E assim, o mestre das marionetes concorda, completamente inconsciente de que acabou de se tornar a missão principal na sessão de farm pessoal de Naoki. Mas enquanto Kiryu está escolhendo um café, Naoki está ocupado verificando seu mapa de missão, porque isso não é um encontro para café, é uma caçada. E falando no diabo, uma nova multidão de inimigos de baixo nível acabou de aparecer procurando briga. Mas antes que Naoki possa fazer um movimento, seu novo amigo casualmente derrota o mini-chefe com um golpe, como se estivesse matando uma mosca. E esse é o momento em que Naoki percebe que não encontrou apenas um parceiro de treino, ele encontrou uma arma nuclear ambulante. Naoki não está apenas derrotando-os, ele está garantindo que eles desistam para que ele possa coletar sua recompensa da missão. O cérebro do bandido deu tela azul, porque ele foi derrotado pelo cara que estava apenas parado ali. E o sistema apita, mas 90 pontos são trocados quando você está farmando com um chefe final. Kiryu finalmente entende. Ele não é um amigo, ele é uma missão de escolta de alto nível com um cliente muito ganancioso. Então Naoki pega seu mapa, pronto para levar seu novo guarda-costas para a próxima fazenda de XP. E seu plano mestre é revelado:
deixar o profissional fazer o trabalho, depois aparecer para roubar os pontos da morte. 2 horas depois, o sol está se pondo, mas os delinquentes da cidade sabem que os verdadeiros monstros acabaram de sair para brincar. As ruas têm uma nova lenda. Kiryu, o príncipe sangrento, a equipe de demolição de um homem só. E logo atrás dele está seu parceiro infame, Mizushima, o chutador de cadáveres, o cara que rouba toda a glória. E todas as gangues da cidade estão aprendendo da maneira mais difícil que quando você vê essa dupla, você corre. Ele não é mais apenas um parceiro. Ele é o chutador de cadáveres. E está começando a gostar do título até demais. E ele finalmente cumpre sua promessa, selando sua aliança profana com uma única xícara de café. Eles deixam um rastro de delinquentes quebrados em seu rastro, e a única queixa de Kiryu é que o café demorou muito. Mas um café barato é um preço pequeno a pagar por 7.000 pontos, e Naoki sabe que acabou de realizar o assalto de sua vida. Mas Kiryu não está aqui para o café. Ele está aqui para obter respostas e finalmente está confrontando Naoki sobre sua mentirinha. Ele pergunta sobre a única pessoa que Naoki estava tentando esquecer. O perseguidor psicopata, Yagiri. Naoki o descarta como apenas mais um esquisitão, completamente inconsciente de que está falando de um monstro de nível totalmente diferente. Mas Kiryu solta uma bomba que estilhaça toda a sua visão de mundo. Você não pode denunciar um cara quando o pai dele comanda a cidade. E fica pior. Esta não é a primeira vez dele, é a 12ª, e ele se safou de todas elas. Naoki finalmente entende que não está apenas lutando contra um psicopata. Ele está lutando contra um sistema projetado para protegê-lo, e ele está completa e totalmente em desvantagem. Kiryu expõe tudo. Yagiri não é um perseguidor, ele é um destruidor de carreiras em série, e Miho é apenas seu alvo mais recente. E assim que o pavor se instala, Kiryu faz a única pergunta que Naoki tem pavor de responder. Você teve notícias dela? Mas quando ele finalmente consegue falar com ela ao telefone, ela não está com medo por si mesma, ela está apavorada por ele. Ela tenta manter a calma, rindo como se não fosse nada, mas seu sorriso não chega aos olhos. Mas Naoki não está acreditando. Ele sabe que esta não é apenas uma situação de fã estranho, e ele está em parafuso. Ela insiste que está bem, agradecendo por sua preocupação, mas cada palavra só o faz se sentir mais inútil. E a chamada termina com uma percepção esmagadora. A única pessoa que ele quer proteger acha que ele é fraco demais para fazer isso. Ele se vira para seu novo guarda-costas, desesperado por respostas, e seu cérebro faz uma conexão que é completa e hilariamente errada. Ele pergunta ao mestre das marionetes mais perigoso da escola a única pergunta que você nunca faz. Você também é um fã? E nosso herói, completamente alheio ao chefe final parado ao lado dele, tenta criar um laço sobre seu amor compartilhado por uma idol. Ele está tão chapado com seu próprio power-up que acabou de tentar recrutar o chefe final para uma missão secundária. O monólogo interno de Kiryu confirma: Naoki é um completo idiota, mas é um idiota com uma linha direta para o prêmio. E assim, Naoki pensa que formou a super equipe definitiva, completamente inconsciente de que é apenas um peão em um jogo muito maior. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o monstro, de verdade, está tendo um tipo muito diferente de sessão de treinamento. E conhecemos um novo jogador, um cara que olha para o caos total e apenas revira os olhos como se fosse mais uma terça-feira. E a confusão é Yagiri, que aparentemente tem usado a academia inteira como sua bola de estresse pessoal porque sua idol não atende suas ligações. O psicopata não está apenas com raiva, ele está preso em um loop quebrado e sua obsessão está atingindo níveis críticos. Seu amigo sabe que Yagiri tem um talento de nível divino, mas ele o está usando para alimentar o fã-clube mais destrutivo do mundo. Mas este cara não está preocupado. Ele está entretido, porque assistir a um monstro se autodestruir é o melhor show da cidade. E a história corta novamente, porque esta cidade tem mais chefes finais do que cafeterias, e estamos prestes a conhecer outro. E conhecemos o verdadeiro chefe final da escola, Kodaki, e ele não está feliz com a nova administração. Ele acabou de limpar a casa sozinho, e seu veredito foi dado. O novato está indo longe demais. E de volta às sombras, o mestre das marionetes está recebendo um relatório sobre o novo jogador que acabou de entrar no jogo. Mas Kiryu não está preocupado com o novo chefe. Ele está fascinado pelo garoto que acabou de dar ordens a ele acidentalmente. Enquanto isso, Naoki está em casa, percebendo que seu prazo de 24 horas não é uma sugestão, é uma sentença de morte. Mas ele não está indefeso.
Ele está sentado em um tesouro de guerra de 7.000 pontos, pronto para ir às compras pela sobrevivência. Ele sabe que este chefe está em um nível totalmente diferente, e uma melhoria errada significa fim de jogo, permanentemente. Então ele pondera suas opções, porque esta não é apenas uma compra, é a decisão mais importante de sua vida. E após um momento de calma, ele faz uma escolha que está prestes a mudar tudo. Ele não está comprando uma nova habilidade, ele está apostando tudo na única coisa que funciona: poder puro e não adulterado. Ele se lembra de sua última vitória e percebe que o poder bruto é a única estatística que realmente importa. Porque sem aquele pacote de músculos, todos os movimentos extravagantes do mundo são apenas truques de festa de um fracote. Mas assim que ele está prestes a fazer a compra mais importante de sua life, sua irmã invade a festa e seu polegar escorrega. E essa é a cara de um homem que sabe que acabou de cometer um erro catastrófico e que quebra o jogo. O sistema confirma. Ele acabou de gastar uma fortuna para se tornar o rapper supremo mais aterrorizado do mundo. E sua irmã está apenas gritando com ele sobre sorvete, completamente inconsciente de que ela acabou de ajudá-lo a assinar sua própria sentença de morte. Ele encara horrorizado a habilidade de 3.000 pontos que acabou de comprar, e a matemática começa a fazer sentido da pior maneira possível. Porque aquela compra acidental acabou de lhe custar a única melhoria que poderia ter salvado sua vida. Ele está prestes a enfrentar um monstro e tudo o que ele tem para mostrar é uma habilidade inútil que nem sequer está relacionada a lutar. E em um momento de puro desespero, ele culpa a única pessoa responsável por sua desgraça, sua irmã mais nova. E sua irmã sela seu destino, não com uma arma, mas dedurando-o para a mãe deles. O pânico diminui, substituído por uma estratégia fria e dura. Ele precisa encontrar um novo caminho para o poder e precisa encontrá-lo agora. Ele está rolando pela seção de liquidação da loja de itens, procurando por um milagre em meio a um mar de truques de festa inúteis. Mas então seus olhos se fixam em um item específico, e um plano tão louco que pode funcionar começa a se formar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os outros predadores da cidade estão se reunindo para uma reunião própria. E eles encurralaram o chefão da escola, Kodaki, zombando dele por aparecer em uma guerra de território sozinho. O chefe rival não está apenas falando besteira. Ele está desenterrando recibos antigos, exigindo pagamento por uma surra passada. Mas Kodak não está intimidado. Ele está apenas entediado, lembrando-os da única regra que eles acabaram de quebrar ao pisar em seu território. E esse é o último aviso que eles vão receber, porque o chefe amigável da vizinhança acabou de encerrar o expediente, e o monstro acabou de começar. O bandido apenas ri, completamente inconsciente de que não está falando com um garoto. Ele está falando com a razão pela qual esta parte da cidade tem toque de recolher. E o primeiro soco da noite prova que Kodak não dá avisos. Ele faz resets completos do sistema. A gangue rival só pode assistir horrorizada enquanto seu líder se torna uma parte permanente do pavimento. E esse é o olhar de um homem que não está com raiva, apenas desapontado por ter que levar o lixo para fora. A equipe inteira percebe que não apenas arrumou uma briga, eles tropeçaram em um ataque de chefe que não tem chance de vencer. Mas enquanto os rivais estão em pânico, a própria equipe de Kodak está tão tranquila que nem está assistindo à luta. Porque eles sabem que isso não é uma briga de rua. É um profissional dando uma aula de mestre gratuita e muito dolorosa. Mas acontece que a guerra de territórios era apenas o aperitivo. O prato principal é sua fúria por uma única risadinha mal cronometrada. E sua equipe confirma. Fofo é seu único botão de fúria, uma palavra gatilho com uma história de fundo que eles têm medo até de sussurrar. Porque este não é apenas um delinquente de ensino médio, ele é um campeão legítimo que só está lutando contra amadores porque está entediado. Mas seu tenente tem uma teoria diferente. Esta raiva não é sobre território ou insultos, é sobre o novato que acabou de se juntar à equipe deles. E enquanto nosso herói está tendo uma crise, outro monstro está redecorando uma parte diferente da cidade. Yagiri está testando a resistência do pavimento com o rosto de alguém, e sua única motivação é um disco quebrado de obsessão. Mas seu amigo não está tentando impedi-lo. Ele está apenas criticando sua performance como um crítico de arte entediado. Ele até pergunta por que Yagiri está tão obcecado, porque aparentemente assistir seu amigo enlouquecer completamente é apenas mais uma terça-feira. E a grande e romântica razão de Yagiri? Ele a acha fofa, e essa é literalmente a lista inteira. Seu amigo fica chocado com a resposta superficial, mas Yagiri apenas insiste. Para ele, a aparência é a única coisa que importa.
e um rápido flashback revela que todo o seu histórico de namoro é apenas uma série de traições que ele acredita justificar sua raiva. Agora ele está convencido de que precisa ensinar uma lição a Miho para fazê-la entender, e isso não é uma sugestão, é uma ameaça. Mas seu amigo não está horrorizado, ele está absolutamente fascinado, porque este nível de loucura é simplesmente divertido demais para parar. E sua análise final foi feita. Quando você dá tanto poder a alguém tão desequilibrado, você não tem um vilão, você tem um desastre natural. E o amigo de Agiri decide parar de ser um espectador e começar a ser o diretor deste desastre. O psicopata recebe um novo objetivo de missão, e o plano é puro caos calculado, sussurrado pelo próprio diabo. O dia seguinte chega, e o relógio de 24 horas na vida de Naoki está prestes a zerar. Mas enquanto sua família pensa que ele está com amigos, nosso herói está na verdade a caminho de seu próprio funeral. E sua mãe está preocupada com o jantar, completamente inconsciente de que seu filho está prestes a se tornar o prato principal. Sua irmã saboreia o mesmo sorvete que acidentalmente assinou a sentença de morte de seu irmão. Isso não é apenas baunilha derretendo, é o sabor de um erro de 4.000 pontos que lhe custou tudo. E, pontualmente, Naoki chega ao local de execução designado, pronto para enfrentar o chefe final. O chefe o elogia por sua coragem, o que é apenas uma maneira educada de dizer obrigado por não me fazer te caçar. Mas isso não é uma luta, é uma reeducação, e a lição está prestes a ser permanentemente instalada. O chefe começa com um falso pedido de desculpas, fingindo que mudou de ideia após o último encontro deles. Mas isso foi apenas a preparação para a verdadeira lição. Um tutorial de corpo inteiro sobre a hierarquia. Ele chama isso de orientação educacional. E se Naoki sobreviver, ele ganha uma filiação gratuita à gangue que ele nunca quis se juntar. Mas em vez de entrar em pânico, Naoki apenas sorri porque ele está prestes a soltar a resposta mais inesperada da história. A gangue inteira entra em curto-circuito, porque o garoto que eles estavam prestes a destruir acabou de começar uma batalha de rap. E com sua vida em jogo, ele ativa a única habilidade que ele nunca quis. Modo Rapper Supremo ativado. Ele não está apenas revidando. Ele está soltando uma diss track tão brutal que está causando mais dano do que qualquer soco jamais poderia. A gangue inteira está congelada, porque eles vieram para uma surra e entraram em um show de rap, e Naoki é o artista principal. E assim, a própria equipe do chefe começa a se virar contra ele, porque ser humilhado por um jogador de nível 1 não pega bem. O chefe final está oficial e completamente ativado, porque sua reputação acabou de ser assassinada por um truque de festa de 3.000 pontos. E o chefe para de fingir, prometendo enviar a Naoki uma passagem só de ida para o além. Ele lança um soco destinado a deletar Naoki do servidor, mas algo está diferente desta vez. Porque Naoki não apenas o bloqueia, ele o pega, e aquele olhar presunçoso diz que o tutorial acabou oficialmente. O cérebro do chefe entra em curto-circuito, porque o saco de pancadas que ele estava prestes a quebrar acabou de se transformar em um mestre das artes marciais. E Naoki usa o próprio poder do chefe contra ele, transformando um gancho em um passo de dança. Ele não está apenas revidando, ele está dando ao chefão da escola um tour pessoal pelo céu. E com um movimento direto de um dojo, ele apresenta o chefe ao seu novo melhor amigo, o chão. O rei da escola só pode olhar para o céu, tentando descobrir como ele acabou de ser derrotado sozinho por um rapper de nível 1. O cérebro coletivo da gangue acabou de dar tela azul, porque seu líder de nível divino acabou de ser derrubado por um garoto. E os sussurros começam, porque Naoki não apenas venceu uma luta, ele acabou de reescrever todo o ranking de poder da cidade. A gangue não consegue processar. Seu líder invencível foi jogado como um saco de roupa suja. Mas o tenente reconhece o movimento, e ele está se perguntando se eles acabaram de ser enganados por um mestre secreto das artes marciais. E voltamos para a noite anterior, onde nosso herói, desesperado e quebrado, tropeçou em um plano tão louco que poderia funcionar. Porque após seu fracasso épico, ele encontrou uma brecha no sistema, o conjunto de técnicas de arremesso de Aikido. Ele percebeu que não precisava dominar o chefe, ele só precisava usar a própria força do chefe contra ele. E seu plano mestre é revelado. Usar a habilidade de rapper para provocar o chefe, depois usar a habilidade de Aikido para acabar com ele. E assim, o plano funcionou perfeitamente, provando que às vezes o maior cérebro vence o maior músculo. Mas Kodaki está de pé novamente, e ele não está impressionado. Ele está absolutamente furioso por ter sido enganado por um cara magricela. Ele percebe que não foi derrotado pela força, ele foi derrotado por uma diss track
e um truque de festa barato. E o chefe final não está apenas com raiva. Ele está prometendo uma revanche, e desta vez não haverá truques. A própria equipe do chefe tenta salvá-lo, gritando que ele está caindo direto em uma armadilha. Seu tenente literalmente explica a estratégia. Naoki não está lutando com ele o está manipulando. Mas o chefe está tão ativado que ele se vira contra seus próprios homens por tentarem lhe dar conselhos. E o plano de Naoki dá certo, porque o chefe acabou de confirmar que está funcionando à base de pura e simples raiva. Então ele avança para o segundo round, esquecendo completamente como o primeiro round terminou segundos atrás. Mas nosso herói não é um pônei de um truque só. Ele tem uma playlist inteira, e este é o remix. E assim, o chefe final se torna uma missão repetível por meros 200 XP. O rei da escola está de volta ao chão, e desta vez a humilhação está realmente começando a se instalar. Ele muda de socos para chutes, mas é como tentar abrir uma porta trancada chutando-a com mais força. E Naoki o bloqueia como se estivesse espantando uma mosca, porque todo o conjunto de movimentos do chefe acabou de ser baixado e contra-atacado. E com outro arremesso perfeito, Naoki transforma o chefão da cidade em sua fazenda de XP pessoal. Ele não está apenas vencendo, ele está ficando arrogante, chamando a si mesmo de gênio, esquecendo completamente contra quem está lutando. A equipe inteira está enlouquecendo, porque cada movimento de seu líder invencível está sendo anulado. Mas o tenente apenas sorri porque Naoki acabou de cometer um erro fatal. Este não é um lutador de golpes, é um lutador de MMA. E Kodaki encontra a brecha no sistema. O Aikido é inútil se você não jogar o jogo dele. Então ele abandona os golpes e parte para a única coisa para a qual a nova habilidade de Naoki não tem resposta, um tackle de corpo inteiro. E sua equipe confirma. Os golpes foram apenas um teste e a luta de verdade está apenas começando. Essa é a cara de um predador que acabou de encurralar sua presa, e ele está pronto para acabar com isso. Mas assim que o chefe se aproxima para a vitória, Naoki revela que tinha mais um truque na manga. E a gangue inteira fica pasma, porque o garoto que deveria estar acabado acabou de encontrar uma maneira de contra-atacar o contra-ataque. O chefe está no chão, e essa é a cara de um rei que acabou de descobrir que seu trono era feito de papelão. E Naoki segue com um chute que diz, fique no chão, provando que ele é mais do que um pônei de um truque só. A gangue está enlouquecendo, porque o mestre de Aikido acabou de revelar que também tem uma habilidade de golpes. Seu líder invencível não acertou um único golpe, e toda a sua equipe está começando a questionar a própria realidade. E essa é a cara de um homem que sabe que não está apenas vencendo uma luta. Ele está reescrevendo todo o código do jogo. Voltamos ao seu plano mestre, porque acontece que ele encontrou um botão de pânico de última hora na loja de aplicativos. É um modo Deus de 3 segundos. Uma bomba de uso único que é suficiente para virar o jogo. Ele sabia que não podia depender de um único truque. Então, investiu seus últimos pontos em um blefe único e decisivo. Ele previu cada movimento do chefe, sabendo que tinha que contra-atacar a única fraqueza em seu novo estilo de luta. E todo o seu plano era fingir um poder que ele não tinha, tudo enquanto sua irmã estava apenas tentando fazê-lo lavar a roupa. E o monólogo interno de Naoki confirma, seu plano mestre não está apenas funcionando, é super eficaz. Mas o chefe não está pronto para desistir de sua coroa, recusando-se a acreditar que está sendo enganado por um bastardo magricela. Mas assim que está comemorando, ele percebe que negligenciou um detalhe crítico. O chefe final acabou de encontrar uma nova brecha no sistema. Se não pode atingir a cabeça, vá para as pernas. E isso não é um tiro de aviso, é um chute de nível profissional projetado para aleijá-lo. Mas nosso herói está jogando xadrez 4D, revelando que comprou uma habilidade de esquiva de 3 golpes apenas para este momento. E ele segue com a combinação definitiva. Uma diss track e uma dança da vitória que está causando mais dano do que qualquer soco. A compostura do chefe se estilhaça, porque ser ridicularizado por um rapper é a única coisa que seu orgulho não pode suportar. Ele joga todo o livro de regras pela janela, implorando por apenas um golpe limpo para restaurar sua honra. E com um grito de pura raiva, ele lança um soco que não tem nada a ver com luta e tudo a ver com apagar sua própria humilhação. Mas Naoki não está apenas bloqueando, ele está transformando a própria raiva do chefe em uma arma. E com outro contra-ataque perfeito, ele manda o rei da escola em uma viagem só de ida para o chão. Ele não está apenas lutando, ele está dando uma aula de mestre em Aikido, e o chefe é o único aluno. O sistema confirma, ele está apenas alternando entre suas habilidades de liquidação e o chefe final não tem resposta. Essa é a cara de um campeão que ficou sem ideias.
completamente humilhado por um garoto com um punhado de códigos de trapaça. A equipe do chefe está em pânico, percebendo que seu líder está prestes a perder sua coroa para um completo ninguém. Mas o tenente os para friamente, porque ele sabe que esta não é uma luta que se interrompe. Ele diz à sua equipe para se acalmar, porque o chefe não está perdendo, ele está aprendendo. E então ele solta a bomba. Isso não é raiva, é uma estratégia, e Naoki está caindo direto nela. Porque o chefe não está tentando vencer com um soco. Ele está esperando pelo único erro que acabará com tudo. Ele está comemorando seu plano mestre, convencido de que acabou de enganar um chefe final com uma diss track e uma oração. Mas o chefe lança um aviso arrepiante. Você deveria ter olhado onde estava pisando. O cérebro do nosso herói ainda está processando, perdendo completamente o fato de que a armadilha não era para o chefe, era para ele. E ele percebe tarde demais que sua dança da vitória o levou direto ao único erro que ele não podia cometer. Essa é a cara de um homem cujo plano mestre acabou de ser cancelado por um único passo mal colocado. E o chefe não hesita, lançando um contra-ataque que prova que a verdadeira lição está apenas começando. E assim, toda a estratégia de Naoki é deletada com um único chute perfeitamente cronometrado. O chefe segue, lembrando-o de que em uma luta de verdade não há vitórias baratas. Ele está de volta ao chão, percebendo que sua sacola de truques acabou contra um verdadeiro profissional. E o chefe dá a palavra final, provando que estratégia não é substituto para poder bruto e avassalador. E assim, o herói está de volta ao chão, olhando para o homem que acabou de desmontar toda a sua estratégia. Seu corpo está gritando fim de jogo, porque aquele último golpe não foi um aviso, foi um desligamento do sistema. Mas o chefe não terminou. Ele está aqui para instalar uma lição permanente em agarramento. Naoki está sem truques e sem espaço, completamente imobilizado por um predador profissional. E os capangas confirmam. Isso não é apenas uma imobilização, é um movimento de assinatura projetado para encerrar carreiras. Porque o tenente revela a verdade final e horrível. Eles não estavam lutando contra um lutador de golpes, eles estavam lutando contra um especialista em finalização. O chefe até zomba dele, perguntando se suas habilidades baratas têm uma escapatória para isso, e a resposta é um grande e gordo não. Sua equipe inteira explode porque seu rei está de volta ao seu trono e o pretendente está acabado. Mas assim que a lição final está prestes a ser entregue, o monólogo interno de Naoki solta uma frase que muda tudo. Porque isso não foi um erro, foi uma armadilha, e o chefe final acabou de cair nela. Porque nosso herói não apenas caiu em uma armadilha, ele trouxe a sua própria e é uma poça. O chefe acha que venceu, gabando-se de que é o fim, completamente inconsciente de que acabou de ativar a carta armadilha final de Naoki. Porque Naoki não está desistindo, ele está encontrando o único ponto fraco na forma perfeita do chefe. E com um aperto que desafia a física, ele se prepara para transformar o movimento de assinatura do rei em um anúncio de serviço público. E assim, o chefe final recebe uma aula gratuita de hidrodinâmica, enquanto Naoki usa a poça para se libertar e mandá-lo pelos ares. A realidade de toda a equipe se estilhaça, porque o movimento imbatível de seu líder acabou de ser derrotado por um chão escorregadio. O tenente percebe que isso não é apenas um truque barato. Naoki tem um contra-ataque para cada movimento do manual. E o predador se torna a presa, enquanto Kodak percebe que não foi apenas derrotado, ele foi completamente superado. Ele olha para o céu e agradece a sua mestra, e você sabe que há uma história por trás disso. E voltamos para a noite anterior, para o momento em que nosso herói encontrou a única habilidade tão ridícula que poderia salvar sua vida. Seu plano mestre começou com uma sessão de estudos tarde da noite, e seu assunto era o vídeo de melhores momentos do monstro que ele estava prestes a enfrentar. E ele rapidamente descobriu o movimento de assinatura do chefe, uma chave de ombro tão brutal que vinha com uma garantia de 100% de fim de jogo. Ele tinha a informação, mas sua conta estava vazia, e você não pode comprar um contramovimento com 0 pontos. Então, sem outras opções, ele recorre ao seu último recurso. A única pessoa que ele conhece que é mais assustadora do que qualquer chefe final. E sua pergunta de vida ou morte é feita a uma sala cheia de bichos de pelúcia, porque sua mestra suprema não é quem você pensa. Porque sua arma secreta é sua irmã mais nova, e ela absolutamente não está interessada em ajudá-lo a sobreviver. Ele implora a ela por seu conhecimento de karatê, apenas para descobrir que ela é uma gênia autodidata em finalização. Mas ela não vai dar uma aula de mestre para um ladrão de sorvete, e a vida dele oficialmente vale menos que uma sobremesa congelada.
Ele faz um voto sagrado no mesmo palito que causou sua queda, uma promessa tão desesperada que é simplesmente nojenta. E sua vida é salva, não com um sacrifício heróico, mas com um contrato para uma caixa de sorvete premium, porque sua irmã é a verdadeira mestre das marionetes aqui. Ele não está apenas implorando por sua vida, ele está negociando os termos de sua sobrevivência com uma caixa de sorvete. E o contrato é selado. Sua vida em troca de chamar sua irmã mais nova de mestra. E assim começa a montagem de treinamento mais humilhante de sua vida, porque sua única esperança é um movimento secreto ensinado por sua própria irmã. Ela não está apenas ensinando um movimento a ele, ela está lhe dando um plano passo a passo para desmontar um chefe final. Ele coloca a teoria em prática, lutando para encontrar o único ponto fraco em uma imobilização de finalização perfeita. E com uma torção desesperada, ele usa todo o seu corpo para virar o jogo, seguindo cada comando de sua mestra. E com um único estalo, ele não apenas quebra a imobilização, ele quebra a lógica do jogo. Mas a lição não acabou, porque escapar é inútil se você não for imediatamente para a ofensiva. Ele comemora sua vitória, mas sua mestra o lembra que em uma luta de verdade, ele precisará de mais de uma sorte. E quando ele pensa que aprendeu o segredo, ela revela a verdade. Escapar foi apenas o tutorial. Agora a verdadeira lição começa. E o plano mestre de sua irmã é revelado. Uma imobilização de finalização tão simples que ninguém jamais esperaria. Avanço rápido para o presente, onde Naoki usa esse mesmo movimento para transformar o chefe final em seu próprio pretzel pessoal. A compostura do rei se estilhaça quando ele percebe que não está apenas perdendo. Ele está prestes a tirar uma soneca forçada. Naoki trava a técnica, usando seu próprio corpo como a jaula. E com um gancho de perna perfeito, a rota de fuga oficialmente fecha para negócios. Ele até o provoca, porque sabe exatamente como é isso graças à sua mestra. Porque o treinamento de sua irmã mais nova não foi apenas uma lição, foi uma sessão de tortura ininterrupta de 24 horas. E esse é o olhar de um homem que não está apenas lutando, ele está executando um programa impecável. A equipe está prestes a intervir, mas o tenente sabe que este é um duelo que seu chefe tem que terminar sozinho. Mas quando a habilidade falha, o chefe recorre ao truque mais antigo do livro, morder como um animal encurralado. Mas isso não é um movimento de luta. É o último recurso de um rei que perdeu sua coroa, e Naoki sabe que tem que terminar agora. Mas assim que está prestes a vencer, o universo lança uma bola curva e seu celular escorrega direto do bolso. E o identificador de chamadas é a única pessoa que ele não pode ignorar, enquanto a galera do amendoim reclama que ele está quebrando as regras do clube da luta. A luta é esquecida porque uma ligação de Kiryu só pode significar uma coisa. Miho está em perigo. Ele está a segundos de uma vitória lendária, mas nosso herói está tão distraído que nem percebe que o chefe está desfalecendo. Ele solta o chefe, trocando uma vitória garantida por uma única e frenética ligação. E a notícia é pior do que ele poderia imaginar. O psicopata acabou de sequestrar a garota que ele está tentando salvar. Kiryu esclarece que ela entrou na cova dos leões por vontade própria, e Naoki não hesita por um segundo em segui-la. Ele vira as costas para sua própria vitória, porque uma nova e mais importante missão acabou de ser ativada. Mas ele não vai a lugar nenhum, porque o tenente acabou de lembrá-lo de uma regra simples. Você não sai até que o chefe diga que pode. O tenente se aproxima e ele não está apenas bloqueando a saída, ele está exigindo um pedágio pelo orgulho de seu chefe. E Naoki, com sua missão principal em jogo, tenta a única coisa que ele ainda não tentou: render-se. Mas a gangue não está acreditando. Eles acham que ele está zombando deles e estão prestes a cobrar o pagamento integral. Mas assim que a multidão se aproxima, o próprio chefe final se levanta e manda sua própria equipe recuar. E com um olhar de calma pura e arrepiante, o rei declara a luta terminada, honrando uma rendição que ele nunca precisou. O tenente obedece, e assim, Naoki recebe um passe livre para a missão mais importante de sua vida. Ele está pedalando por sua vida, completamente perplexo, porque o monstro que ele acabou de vencer é a única razão pela qual ele ainda está vivo. Mas de volta à cena, a equipe está exigindo respostas, furiosa porque seu chefe acabou de deixar seu próprio rival ir embora. E Kodaki responde à pergunta deles com uma lição de corpo inteiro sobre por que você nunca, jamais questiona o rei. Ele não apenas conquistou o respeito deles, ele o instalou, provando que mesmo na derrota, ele ainda é quem manda. Ele não está apenas com raiva. Ele está jurando que isso não acabou, porque seu orgulho acabou de levar um golpe do qual nunca se recuperará.
E enquanto o chefe jura vingança, nosso herói está quebrando a barreira do som em uma bicicleta infantil, correndo para parar um monstro. O cenário está montado para o confronto final, em uma parte da cidade onde ninguém pode ouvi-lo gritar. E encontramos Miho, não como uma vítima, mas como uma rainha em um trono, encarando o psicopata que pensa que é dono dela. Yagiri começa um monólogo de vilão, culpando-a por sua própria obsessão doentia, e a tatuagem em sua cabeça diz tudo. Ele tenta se pintar como um salvador, transformando sua perseguição em algum tipo de ato nobre, mas ela não está acreditando. E então ele revela sua vantagem. Duas garotas inocentes que estão prestes a pagar o preço pela traição de Miho. Ele não está apenas fazendo ameaças, ele está segurando uma faca para suas amigas, transformando isso de um confronto em uma crise de reféns. Mas Miho não se abala. Ela ruge, exigindo que ele deixe os outros fora de seu jogo doentio. E o psicopata apenas ri, dizendo a ela que se ela quiser salvá-los, ela terá que implorar. E o amigo de Yagiri entra com uma sugestão tão vil que faz o diabo parecer um escoteiro. Miho fica horrorizada, percebendo que não está em uma sala com delinquentes, ela está em uma jaula com monstros. Até o animador do psicopata tem um momento de opa, mas Yagiri está apenas começando. E então, o chefe faz sua exigência, uma ordem projetada para quebrar seu espírito completamente. Ela está congelada de terror, percebendo que não há saída deste pesadelo. E um rápido lembrete dos reféns confirma que isso não é uma negociação, é uma execução. Ela se recompõe, pronta para pagar o preço final para salvar suas amigas. E em um momento de puro desespero, ela está prestes a cruzar uma linha da qual não há retorno. Mas bem a tempo, as portas se abrem e a equipe de heróis faz sua grande entrada. A raiva de Yagiri atinge níveis críticos, porque o próprio chutador de cadáveres está aqui para estragar seu grande momento. Yagiri está completamente fora de si, exigindo saber como eles encontraram seu covil secreto. Mas Naoki não está respondendo. Ele está respirando fundo, preparando-se para soltar a batida. E ele libera sua arma suprema. Uma diss track tão pessoal que acusa o psicopata de ser um covarde que precisa ser deletado. Miho está completamente perdida, se perguntando por que seu amigo apareceu em uma crise de reféns e começou uma batalha de rap. E Kiryu confirma nossos piores medos. Isso não era um plano de resgate, era a estratégia. Provoque o psicopata com rap. A estratégia funciona um pouco bem demais, porque Yagiri acabou de apertar seu botão de fúria e está avançando para matar. Naoki dá um joinha como se tivesse vencido o jogo, enquanto Kiryu parece estar questionando cada escolha de vida que o levou até aqui. Mas o próprio amigo do psicopata está em pânico, percebendo que acabou de soltar um monstro que ninguém, nem mesmo ele, pode controlar. Ele avalia a competição, descartando Naoki como uma piada, mas percebendo que Kiryu é a verdadeira ameaça na sala. Mas ele não está com medo. Ele está emocionado, porque o caos que ele orquestrou acabou de ganhar uma melhoria de chefe final, e ele tem assentos na primeira fila.